Hoje, há exatamente 8 horas atrás, a Juliana Oliveira se pronunciou sobre o suposto caso de estupro que aconteceu no programa de noite, que ela tá acusando o Otávio Mesquita. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tem aqui, eu vou deixar no card no canal. Ela não tinha se pronunciado ainda, ela tinha entrado com um processo contra o Otávio Mesquita por estupro. Hoje ela se pronunciou, ela postou um vídeo dela no Instagram falando por quase 8 minutos sobre o acontecido. Ela explica pontos pessoais, ela fala coisas que ela não tinha falado em nenhum lugar antes, então a gente vai reagir aqui ao que ela tá falando e vai argumentar em cima do que ela tá falando. O caso do suposto estupro foi um caso que aconteceu dentro de uma gravação, não foi um programa ao vivo, não foi nada que passou na TV direto assim. Então um grande argumento das pessoas era por que ela não foi pra direção e pediu pra cortar essa parte, por que ela não pediu pra mudar alguma coisa, até porque foi tão assim ridículo e absurdo. Ele tava vestido de Batman, de ponta cabeça. Eu não sei se ela vai tocar um pouco nesse ponto de como aconteceu ali. Foi uma coisa bem brincadeira que sempre acontecia dentro da dinâmica do próprio The Noite. Então a gente vai ver aqui o vídeo dela, vai ver as explicações dela para o que aconteceu. A gente também quer saber um pouco mais sobre o lado dela, vai que o vídeo dela traga pontos novos que façam a gente acreditar na palavra dela. Tenho certeza que ela veio se pronunciar porque a maioria das pessoas não tá acreditando na palavra dela. Então vamos ver aqui o vídeo dela para ver se ela traz alguns pontos novos, né? O vídeo dela aqui já tem uma capa, que é uma foto dela em preto e branco, com um ar de depoimento de uma vítima. Esse é o ar que está me passando. Até porque se você conhece alguns canais do YouTube de depoimentos de vítima que sofreram algum tipo de estupro, sequestro, crimes em geral, assim, tem bastante vídeo que começa com esse preto e branco, mostrando bem as marcas do rosto da pessoa, uma coisa bem trabalhada, assim, visualmente, para parecer que aquela pessoa sofreu. Não sei se essa foi a intenção dela, mas já traz um ponto aqui de destaque no começo do vídeo, que é a capa do vídeo. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Não vim me pronunciar antes porque eu tava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite, em determinado momento eu fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana. Eu mostrei esse vídeo dela no meu primeiro vídeo que eu fiz sobre o caso. Ela realmente fazia o papel de uma fã histérica também. Era tudo ensaiado, gente. Não era nada que era natural que acontecia. É tudo programado. Essas coisas, tudo tem um roteiro. E se não tiver um roteiro dizendo exatamente o que você vai fazer, pelo menos tem uma pauta do que vai acontecer, uma pauta da brincadeira. O The Noite tem uma equipe de roteirista bem grande, de comediantes que escrevem pra eles. Então, tudo é planejado, as brincadeiras são planejadas, as piadas são feitas, pode acontecer ali alguma diferença assim na hora da gravação, mas geralmente eles seguem bastante um roteiro, então óbvio, né, que a gente já sabia que ela fazia todas essas coisas, mas ela já fazia essas coisas porque o papel dela, como eu falei no meu primeiro vídeo, realmente o papel dela é se sexualizar, fazer piada sobre como ela é aquela pessoa atirada, fosse bem, assim, destacado, bem cômico, assim. Como o Otávio Mesquita também fazia esse papel de, nos programas dele, nas gravações dele, ele fazia esse papel de pessoa bem destacado, sexualmente, assim, bem eslachadão, assim. Agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças pra me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, é um vídeo de 2015 que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento, diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia. Ela tá falando sobre o vídeo que aconteceu um ano antes, que ela foi essa assediadora, que ela fez o papel da pessoa que tava passando a mão ali no Otávio Mesquita, que tava mexendo com ele, que tava se passando do limite com ele, tentando beijar ele falando não várias vezes, ele tentando fugir dela e ela fingindo ser aquela pessoa que agarrava, que pegava, e ela fazendo realmente as coisas. Eu vi muita gente falando que essas coisas que ela fez já mostrava o tipo de pessoa que ela é, mas óbvio, eu sei que é o trabalho dela, eu sei que era tudo roteirizado, mas aí o que acontece é que quando ele faz a mesma brincadeira que já aconteceu outras vezes, aí não foi uma brincadeira. Aí ela acusa e denuncia e processa a pessoa de estupro, o que é bem complicado de você aceitar,
sabe? Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça, eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Falar assim é uma coisa bem fácil, tá? Mas o The Noite é bem conhecido por fugir das pautas, fazer uma coisa mais espontânea, passar muito do ponto da brincadeira. Não passar do ponto do tipo fazer coisas ruins, fazer coisas erradas, mas eu tô falando tipo, é sempre uma coisa bem escrachada, assim. O plano era sentar no sofá e dar o café pro convidado. Aí ele sentava no sofá, jogava o café no convidado, dava aquela bagunça, jogava uma coisa no outro, se xingava. Tinha sempre essa coisa de química entre as pessoas que estavam ali, ou química entre os convidados e o apresentador, ou entre as pessoas. Então eles faziam bastante brincadeira espontânea na hora. Então as pessoas elogiavam muito, gostavam muito, porque ela sempre lidou muito bem com essas coisas espontâneas e que eles pareciam ter bastante química ali como equipe. Só que na hora de ir valendo, o que vocês viram, o cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça. De novo, ele tava de ponta cabeça, com uma máscara do Batman. Eu entendo completamente que ela se sentiu desconfortável. Eu tenho completo respeito e completa compreensão que ela pode ter se sentido desconfortável, que ela pode não ter gostado, ter achado ridículo, odiado aquele momento, odiado aquele homem. Meu Deus, que homem horrível. Otávio Mesquita nunca foi uma pessoa com caráter super 100% perfeito. Meu Deus, que homem incrível. Todo mundo admirava ele. Ele nunca foi esse homem. Ele nunca, talvez nunca vá ser esse homem, tá? Sendo bem brusco aqui, todo mundo sabia que ele era um cafajeste, sabe? Bem ridículo esse papel dele de se sexualizar, sendo velho e que gostava de novinha, tipo, todas essas coisas bem tosco. Mas isso não tem nada a ver com acusar a pessoa de estupro, entendeu? São 2 medidas bem diferentes. Ela ter se sentido desconfortável, eu concordo completamente. Qualquer um ter se sentido desconfortável. Mas aí você falar que isso foi um tipo de violência, porque ele pegou nas suas partes ali, enquanto ele tava de ponta cabeça. Enquanto ele tava apalpando, ele apalpou em tudo. No Danilo Gentili também. Não foi como se ele estivesse mirando, olhando diretamente pra ela e pegando nas coisas. Ele tava fazendo assim, entendeu? Ele tava girando porque ele tava preso por uma corda. É ridículo a cena. Porque ele tava vestido de Batman, com máscara de ponta cabeça, entendeu? Tava girando a corda, eles estavam em volta dele tentando segurar. O Danilo Gentili foi apalpado, ela foi, entendeu? Então não foi como se fosse só com ela, exclusivamente, mirando nela. Ela foi o alvo ali, entendeu? Não foi, até machucou uma parte do Danilo Gentili, bateu ali nas bolas dele, machucou ele colocou a mão ali, fazendo um gesto de dor. Então não foi como se ele tivesse tarado em cima dela, sabe? Eu acho que tem várias formas de você falar uma coisa que pode soar muito maior do que realmente foi. Cabeça no meio das pernas dele, ele colocou. Ele não parava. Sim, essa parte aconteceu, ele colocou a cabeça dela no meio das pernas dele. Foi bem tosco, sabe? Até pelo fato de que nesse 1 ano antes que eles estavam fazendo essas palhaçadas, que ela tava sendo a pessoa pegando e fazendo coisas nele, sabe? Eu duvido muito que no roteiro estivesse pegue na bunda do Otávio Mesquita. Beije ele agora no pescoço, aqui no rosto. Agora pegue nas partes dele. Agora coloque seus peitos na cara dele. Eu duvido muito que o roteiro tivesse sido esse. Aposto que o roteiro provavelmente foi se jogue em cima dele, seja uma tarada em cima dele, mas não deu específicos, entendeu? Aí ele faz uma palhaçada. Deu pra ver que ali que ele nem tava forçando pra ela encostar realmente nas partes dele. Foi uma coisa assim de palhaçada mais visual pra câmera ver, até pelo fato de que tava sendo gravado. Então foi uma coisa bem gestual pra câmera ver, então ele fez bem grande assim, puxando bem grande. Ele fez sarrando assim na perna dela, como se fosse um cachorro tarado, bem gestual pra câmera ver. Então tinha plateia ali também. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco pra falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. É o que eu falei. Eu entendo que ela se sentiu desconfortável. Eu tenho certeza absoluta. Eu não duvido. Uma coisa que eu não duvido é do desconforto que ela teve naquele momento. Eu não duvido, tá?
Agora, você me falar que ocorreu uma brincadeira que passou do ponto, seu conforto, para um desconforto, e você me falar que isso foi um estu, são coisas completamente diferentes. Eu tenho certeza absoluta que ela se sentiu mal, que ela não gostou, e eu acho que se ela tivesse falado isso, reclamado sobre isso, procurado a justiça dela mais no âmbito de não gostei, não me senti confortável, passou do ponto, não passa mais desse ponto comigo. Eu tenho certeza absoluta que nada disso estaria acontecendo agora. Até porque a Juliana Oliveira tem 38 anos. Então, provavelmente, na época que aconteceu a gravação, ela devia ter 30, pelo menos. É muito complicado porque eu não acho que uma pessoa com 30 anos na cara, que se sentiu desconfortável sobre um assunto, não vai deixar isso bem claro pra pessoa, pelo menos para aquela pessoa não passar mais daquele ponto que ela estabeleceu, porque é uma coisa tão simples de ser resolvida. Eu tenho certeza absoluta que ela se sentiu desconfortável. Não tô falando aqui que a atitude dele foi 100% certa. Agora eu quero deixar bem claro que o desconforto dela e um estu são duas coisas completamente diferentes. São duas coisas muito diferentes da forma que vai ser resolvida. E é uma acusação muito grave para você falar sobre uma coisa tão, sabe? Não vou falar que é pequeno, porque eu sei que ela se sentiu desconfortável. Mas é uma coisa tão, assim, fácil de ter sido resolvida de outro jeito, que até me deixa chateada pelo... Sabe, não teve ninguém pra falar pra ela, conversar um pouquinho mais sério, assim, tipo, poxa, você pode ter sentido desconfortável, você pode ter tido um nojo do cara, você pode ter sentido completamente, assim, nossa, me desrespeitou total, foi ridículo comigo. Mas um estu não é a mesma coisa, cara, não é, porque... Sabe, são tantas coisas que não batem ali na história, sabe? Ela podia tranquilamente ter resolvido de outra forma, não estaria passando por isso agora. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Reclamei sim, com o Daniel Chile, com o meu diretor, minha produção. Falei que esse cara tinha passado do ponto, ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso pro meu apresentador, pro meu diretor e pra minha produção. A forma deles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, pro programa dele, pra rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Escondia no banheiro, era trancada no banheiro. Cara, sabe, é difícil, sabe, é muito difícil, porque ela fala que... Ela falou pro produtor, pro diretor, pro Danilo Gentili, que é o apresentador, ela falou com várias pessoas e falaram, não, a gente não vai mais trazer o Otávio Mesquita aqui. Isso não quer dizer que ele não invadiu o programa. Cara, são coisas assim que pode ter acontecido, pode ser que realmente toda vez que ele ia pra lá, trancavam ela no banheiro e ela ficava no banheiro, isolada. Meu Deus do céu, que horror. Mas, poxa, tu vai realmente ficar trancado no banheiro porque um cara foi escroto contigo no programa uma vez? Sabe? Tu vai realmente... Todo mundo vai te blindar ali no banheiro e ninguém vai falar nada. Todo mundo vai deixar realmente o teu estu ali. É uma coisa tão assim... Você com 30 anos realmente vai ficar trancado no banheiro enquanto o seu estu tá lá rindo com teus colegas. Sabe? Não é uma coisa realmente que a gente vai acreditar que realmente aconteceu um estu, sabe? Eu tenho certeza absoluta, cara. Se ela tivesse falado, não me senti confortável, quero que a produção fale com o Otávio Mesquita, explique que passou do ponto. Ela não precisava ter falado com ele, entendeu? Ela podia ter pedido para alguém da produção falar. E aí isso teria sido confrontado e resolvido de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais adulta do que foi resolvido aqui. Até pelo fato de que ela tá falando que foi uma coisa que foi meio levada com a barriga, mesmo depois dela ter falado com o produtor, com as pessoas. Quanto tempo você deixou isso ser levado com a barriga? Não me parece uma coisa muito realista, entendeu? Até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu o The Noite, eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu. Aí ela já tá insinuando que ele
tenha sido criminoso de alguma forma, entendeu? Como se ele tivesse sido culpado de extuar ela realmente, como se as outras pessoas do programa tivessem realmente concordado com ela e mantido ele longe porque ele realmente foi culpado. Entendeu? Eu acho também, né, que ela tinha um camarim, então por que especificamente ela ficaria trancada dentro do banheiro e não dentro do próprio camarim dela, sabe? São tantas coisas assim tão absurdas, tipo, até pelo... Cara, o Otávio Mesquita não é esse deus todo que ela tá propagando ele de ser, sabe? Ele não é essa coisa toda. Ele é só um repórter, um personagem, ele faz matérias, ele fazia o programa de madrugada, entendeu? Ele não é todo esse chefe poderoso, um diretor, sabe? Uma pessoa muito forte dentro da própria emissora que ela tava. Então até não tem muito como a gente levar em conta todo esse poder que o cara tinha sobre ela, sobre a emissora dela. Ele não é o chefe dela de maneira nenhuma também. Então complicado, bem complicado essa situação, bem complicado acreditar nessa situação que ela tá passando aqui, entendeu? Que ela tá relatando, porque são as palavras dela contra o que a gente viu, contra as provas que tem, bem complicado. Entende? Eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Falei assim, caramba, mano. Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Cara, isso aqui é inacreditável. Eu acho realmente que o Danilo Gentili, depois disso, vai falar sobre esse assunto. Se você não sabe muito sobre o caso, a acusação da Dani Calabresa contra o Márcio Smeller, que ela acusou ele de estupro também. A acusação da Dani Calabresa depois foi provada falsa, entendeu? Saiu muitos prints, muitas coisas, muitas provas contra ela depois, porque ela realmente tinha um relacionamento com ele extraconjugal ali. Ela trocava várias fotos com ele, ela trocava várias mensagens picantes com ele, várias fotos, ela marcava encontros com ele. Depois ele chegou a ser inocentado, mas o Danilo Gentili defendeu a Dani Calabresa não porque a Dani Calabresa era branca, de maneira nenhuma, mas porque o Danilo Gentili e o Márcio Smeller nunca tiveram um bom relacionamento. O Márcio é uma pessoa também que tem muitas histórias de bastidores contra ele, contra o caráter dele, falando que ele é uma pessoa snob, arrogante, que ele é uma pessoa que passa a perna nos outros. Muitas histórias, assim, boatos de bastidores que muita pessoa famosa, muita pessoa que já teve contato com o Márcio Smeller já confirmou bastante coisa que foi falada sobre ele, coisas duvidosas do caráter dele, não como um estu, não como um assediador, mas como uma pessoa que é uma pessoa mau caráter com os amigos, com pessoas que ele trabalha. Então muita coisa dessa foi confirmada já por outras pessoas, foi falada por outras pessoas que já trabalharam com ele. Então o fato do Danilo Gentili ter falado sobre o caso da Dani Calabresa e do Márcio Smeller não tem absolutamente nada a ver com a cor dela, não tem absolutamente nada a ver com nada disso. Aposto que ele não estava nem olhando para o caso em si de estupro, ele nem deve ter prestado atenção na acusação dela. Ele falou, tem vídeo dele falando aqui sobre o caso, assim que saiu o caso ele falou se referindo ao Márcio Smeller, falando que o queridinho, o bondoso, a pessoa que pregava que era uma pessoa de aceitação geral e muitas coisas, ele pregava várias virtudes, que ele estava sendo acusado de um crime de estupro. Então, todo o fato do Danilo Gentili ter falado sobre o caso do Márcio Smeller foi mais apontando as falhas do Márcio Smeller como pessoa e não defendendo a Dani Calabresa em si. A Juliana Oliveira usar essa pauta de cor, racismo e o fato da outra ser branca e rica é nojento, é absurdamente nojento. Como se por ela ser uma pessoa preta, ela não ter direito à justiça. O próprio chefe e amigo dela ter virado as costas contra ela porque ela não era branca. Isso nunca aconteceu. Isso é nojento, é uma acusação muito feia e é uma acusação que vai deixar pior ainda a situação da carreira dela, que ela talvez nunca mais tenha. Uma empresa que se preste não vai querer uma pessoa dessa no time dela, e uma empresa que se preste não vai querer comprar toda essa briga que ela tem comprado. O nome dela vai ficar manchado com esse caso. Duvido absurdamente, duvido muito que ela vai ganhar qualquer tipo de justiça com isso, que ela acha que é justiça.
tudo tá contra ela, a acusação dela também já passou o tempo de ser julgada, então provavelmente não vai nem ser julgado por ter passado tanto tempo assim. E ela acusar o Danilo Gentili de preferência de alguma forma por cor de pele foi assim inacreditável. Ele que deu uma carreira gigantesca pra ela e escolheu ela no meio de várias mulheres gostosas e brancas e padrões e várias mulheres, ele escolheu ela, que era uma pessoa completamente fora do padrão de uma assistente de palco, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, que ela tava gorda na época. Ele olhou pra ela e falou assim, ela tem um talento, ela é engraçada, vou contratar ela. E ele foi a pessoa que deu a oportunidade pra ela. E agora ela faz essa acusação contra ele. Muito feio, hein? Que feio. Cada vez descendo mais e cada vez perdendo mais apoio de pessoas que gostavam dela no The Noite. A comoção é seletiva? Como é que é? Acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor, eu acho que entendeu a gravidade. Eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. Eu tinha noção que eu tava mexendo com gente grande, que não era meu chefe, que não era diretor da minha empresa, que não era a pessoa que pagava meu salário. Eu tinha noção que eu tava mexendo com gente grande. O Otávio Mesquita, que fazia o A Noite é uma Criança, que ia nas baladas entrevistar pessoas bêbadas. Eu tinha noção que eu tava mexendo com gente grande. Olha o quão grande o Otávio Mesquita é, o quão respeitado ele é. Vou falar sério, vou falar bem sério agora. Se o próprio diretor e o Danilo Gentili ofereceram ela de... Não, agora sim a gente vai levar. Agora nesse momento, porque você falou que você é uma pessoa preta, que não tá tendo voz aqui, e a Dani Calabresa é branca e rica, então ela tá tendo voz. Agora que você falou que você é preta, a gente vai levar esse caso de estupro lá pro diretor do SBT e a gente vai tomar providências. Aí ela fala, não, gente, calma. Não, calma, não quero mais justiça. Eu sei que eu tô mexendo com peixe grande. Nesse exato momento que vocês me oferecem justiça, depois de uns 6, 7 anos da minha acusação, agora eu sei que eu estou mexendo com peixe grande. Pode deixar quieto, gente. Deixa quieto. Eu sou otária, por acaso, pra acreditar nisso? Eu sou otária? Eu tô falando aqui minha opinião, né? Tudo isso aqui é minha opinião. Eu acho bem absurdo esse negócio. Eu acho bem fantasioso esse negócio. Meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Falar isso depois que ele falou que a mulher e o filho dele estavam na plateia, então ele não faria isso. Usar esse argumento depois que ele já usou, falando que você já sabia que ele ia usar antes, é bem tosco, né? Porque você podia ter falado isso antes, mas agora que ele usou esse argumento, aí você vai falar que já sabia que ele ia usar esse argumento. Olha que gênia. Ela tá prevendo as coisas um dia depois que já aconteceu. Registrado tudo por mensagem, tá, gente? Tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou... Só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali, ele nunca mais invadiu de noite. Nunca mais fui trancada no banheiro. A partir de 2020. Até lá, rodo. 2024, saí do The Noite. Saindo do The Noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse tudo o que tinha acontecido comigo. Depois que eu saí do The Noite, depois que eu já não tava nem mais ligado com aquela empresa, eu queria que eles soubessem que o cara, lá em 2013, passou a mão em mim. É agora que eu vou buscar justiça. Cara, isso é bizarro, é inacreditável, é triste. A gente tá assistindo, você tá assistindo aqui o speedrun de como destruir a sua própria carreira. A gente já viu aquela moça que trabalhava pro Ratinho, a Valentina. Ela destruiu a carreira dela porque ela tinha um papel muito bom no Ratinho, ela fazia um papel de humor ali. Por mais que já fazia anos que ela tava na empresa, fazendo a mesma piada, as pessoas gostavam dela, as pessoas assistiam ela no Ratinho, achavam uma boa pessoa pra estar ali na equipe. E aí ela saiu, foi pra Fazenda pra ter a própria carreira, se demitiu do Ratinho, do SBT, e agora ela não tem mais carreira. E ela se arrepende muito, ela já falou em podcast, já chorou bastante sobre. Foi uma péssima decisão ela ter saído do Ratinho. E agora a gente tá vendo a mesma coisa acontecer com a Juliana. Ela é uma ótima pessoa pra estar na equipe do The Noite, mas não é uma pessoa que consegue ter uma carreira solo. Ela não vai ser uma pessoa que vai se encaixar em outras coisas que não, sabe, que não pertencem àquele nicho. Ela fazia um ótimo papel no The Noite. A partir do momento que ela saiu, ela ficou aquela coisa meio solta. Tipo, onde ela vai se encaixar? O que ela vai fazer agora? Ela fazia um belo papel no The Noite, mas não é ela. É ela na equipe fazendo o papel junto com as pessoas. Ela acrescentava muito ali. A gente tá vendo ela acabar com a própria carreira em coisa assim de 2 semanas.
ela tá acabando com a própria carreira, ela tá acabando com as futuras oportunidades dela. É complicado. E é aquela coisa, quando você denuncia um caso assim, ela vai acabar levando esse caso, levando, até não conseguir mais levar, e aí depois ela vai falar que foi injustiçada. Mas ninguém consegue parar nesse momento, refletir sobre os seus erros, refletir sobre a acusação que ela fez e pensar assim, poxa, passei um pouco do ponto aqui, chamei de estu quando não foi estu, não deveria ter feito uma acusação assim, eu poderia ter levado de outra forma, eu poderia ter resolvido de outra forma, coisa que ela não fez. Então eu tenho certeza que ela vai continuar levando esse assunto até não poder mais. Depois vai ser a vítima que foi injustiçada por todos na justiça, que todos os amigos vieram às costas, que ela não tem mais carreira e que vai precisar voltar para um trabalho normal. Querendo ou não, é uma coisa que ela mesma procurou, ela mesma tá indo atrás de afogar a própria carreira desse jeito. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Essa reunião para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo, calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. A última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, participando dos programas da casa, porque assim, a minha carreira ela tá a minha ascensão no SBT, tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar, foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram, Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, isso não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, fiz uma denúncia a uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Ai, não é mesmo? Uma empresa comandada por mulheres. Então, muita coisa da fala dela acaba querendo ou não entregando muito o fato dela estar bem diferente agora. Provavelmente feminista e que usa muitas pautas do racismo para poder se beneficiar de alguma forma, para poder falar que foi vítima de alguma forma, quando a gente viu muita coisa sendo contrário. Ai, não é mesmo? Como é que o Silvio Santos teria se portado diante desse caso antes, se ela tivesse trazido esse assunto antes? Será que o Silvio Santos, que é um homem, ele teria feito um papel melhor pra ela, que é mulher, numa empresa comandada por mulheres? Eu fico me perguntando isso, hein? Cara, é muito complicado, entendeu? Porque uma empresa comandada por mulheres são pessoas que são empresárias, são pessoas que têm que visar o lucro. Infelizmente, se você acredita num conto de fadas que uma empresa vai visar você antes do lucro, aí é uma coisa que é culpa sua, porque realmente uma empresa vai visar o lucro. Uma emissora não vai querer visar uma pessoa que vai trazer prejuízos e trabalho para ela, vai trazer complicações. Então, se ela estava levando esse caso 9 anos, reclamando sobre o mesmo caso, falando sobre o mesmo caso, aí eles ofereciam a oportunidade de denunciar, ela não denunciava, ela voltava atrás, não quero mais denunciar, aí leva de novo o caso neles, como se ela já não tivesse sido oferecida a oportunidade de denunciar antes. Vamos levar pra direção, não quero mais. Ai, deixa quieto, ele é muito grande no SBT. Aí a pessoa volta com o mesmo assunto, aí fica... Aí tu não tá também se ajudando, né? Tá complicado te defender, né? Numa empresa gerenciada por mulheres. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo rei recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa. Eu fiz todo o procedimento. Nunca quis que isso se tornasse público. Só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Então, o SBT não fez nada depois de 9 anos, depois de já ter sido oferecida a oportunidade dela denunciar para uma pessoa maior dentro da própria empresa, dela ter negado essa oportunidade. Vamos aqui ser bem sincero, tá? Vamos ser bem sinceros aqui nesse momento. Você acredita que o Otávio Mesquita é 100% uma pessoa incrível, maravilhosa, que não deixou ninguém desconfortável? Não, né? Eu também não. Ok. Eu acho que ela se sentiu desconfortável. Assim como muitas pessoas se sentem desconfortáveis com comentário, com brincadeiras no trabalho, com respostas no trabalho, com
coisas que aconteceram no trabalho. Eu não sou a primeira pessoa que se sentiu desconfortável com alguma coisa que aconteceu no meu trabalho. Eu não vou ser a última, você também não vai ser o último. Você não vai ter um caso inédito no teu trabalho que nunca aconteceu com alguém que a pessoa se sentiu desconfortável, desrespeitado, muito mal. Casos até que você poderia ter processado a pessoa, porque pela lei você estaria certo. Mas sabe, quando você realmente para e pensa, aqui você é uma pessoa adulta pensando realmente assim, nossa, calma aí, gente, calma aí. Deixa eu analisar aqui o que eu tô sentindo, deixa eu analisar o que aconteceu, deixa eu analisar aqui todos os fatos. Tá bom, me senti desconfortável. Sim. Foi um estu? Não. Passou o que do ponto ali? Passou do ponto esse aqui, esse aqui, esse aqui. O que eu posso fazer de uma maneira adulta, de uma maneira respeitosa? Pô, eu vou lá conversar com o cara, a gente aqui cara a cara, ou então não quero nunca mais ver esse escroto na minha vida. Ótimo, vou pedir pra minha direção conversar com ele, vou trazer o assunto de outra maneira, vou enviar um e-mail que seja falando, olha aqui, muito bacana a nossa relação trabalhista até agora, mas não gostei de tal coisa, será que a gente podia tomar essas atitudes aqui pra poder mudar essa situação, pra gente se sentir confortável um com o outro? Muita coisa é conversada, muita coisa é resolvida de outra forma, todas essas atitudes que ela tá tomando não são atitudes certas que uma pessoa que é adulta, que vai pensar nas consequências, vai pensar nos fatos de verdade, parar e analisar, sabe? Às vezes você precisa colocar seus sentimentos de lado para poder entender e escutar o seu cérebro, porque os seus sentimentos são muito altos, muito gritantes ali, e a sua razão, o seu cérebro vai te falar coisas que vão doer em você, que vai te machucar, que vai te deixar brava consigo mesmo por pensar isso. Você vai pensar assim, não, pô, que merda, eu quero justiça, eu quero isso, sabe? Sabe, mas o seu cérebro, às vezes, ele fala bem baixinho. Você só precisa ouvir, parar com esse sentimento todo, dar uma acalmada e ouvir. Porque aí a situação não chega tão longe quanto chegou, a situação vai ser resolvida de outra forma, de uma forma muito melhor do que como tá sendo resolvida agora. Como tá sendo resolvida agora, ela perdeu a carreira pra sempre. Eu acho que ela perdeu a carreira pra sempre. Ah, mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. Essa é a minha situação atual. Justiça seja feita. Depois de 10 anos, o SBT não fez nada e ela tá indo na justiça agora. Será que o juiz vai olhar pra isso e vai falar assim, pô, passou o prazo dela denunciar aqui. Ela falou que deixou nas mãos da empresa até agora. 10 anos pra empresa resolver, ela fazendo matéria, trabalhando tranquilamente, trabalhando, vivendo a vida, fazendo várias coisas. E 10 anos se passaram, indo atrás de um assunto, falando, pedindo, implorando desesperadamente, mas 10 anos se passaram, 10 anos, 10. Eu entenderia se passasse 1 ano, 2 anos, 3 anos talvez, mas 10 anos. Você sabe o que é 10 anos? 10 anos é muita coisa. É sério que passaram 10 anos e ela não parou e pensou, pô, o SBT não resolveu em 8. Ele não resolveu em 8 anos. O que eu vou fazer agora? Não, tem que dar 10 anos. Eu vou esperar 10 anos, aí que eu vou pensar em tomar uma atitude fora do SBT. Entendeu como isso aqui não fecha? Entendeu como essa conta não fecha? A justiça seja feita. Então aqui, usando as palavras dela, que a justiça seja feita, realmente que a justiça seja feita. Eu tô esperando ansiosamente pra essa justiça ser feita, justiça realmente ser feita. Eu tô esperando aqui também o Danilo Gentili falar sobre esse assunto, porque ela vim falar que ele preferiu defender uma pessoa branca, rica, em vez de defender ela de um estupro. Porque ela é preta, eu quero ver o que o Danilo Gentili vai falar, hein? Ele que deu um trabalho pra ela, ele que deu uma carreira inteira pra ela. Estou muito curiosa porque o Danilo Gentili vai falar. Assim que ele falar qualquer coisa, eu trago o vídeo pra vocês. Eu quero muito ver o que ele vai falar e eu tô esperando atualizações desse caso. Esse aqui é recente, faz 9 horas que foi postado esse vídeo. Espero que você gostou desse conteúdo. Esse vídeo vai ficar longo, bem provavelmente vai ficar longo, mas eu espero mesmo que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no canal. Muito obrigada por todo o apoio até aqui e é isso. Tchau!